Olá, sejam muito bem-vindos ao GaiaCast, o podcast aqui da rede de network do Gaia. Eu sou a Alê e no episódio de hoje, uma coisa que eu disse, na verdade, para as convidadas de hoje, que esse episódio deveria ter sido o primeiro, tá? Porque o GaiaCast existe, o Gaia existe por conta delas duas. Então sejam muito bem-vindas, Bruna e Nayara. Gostaram da minha introdução? Só dá muito orgulho. Obrigada, Alessa. Não, imagina, só se apresentem aqui pro pessoal do GaiaCast. Vamos lá. Então, eu sou a Bruna, sou sócia da Nai, uma das fundadoras aqui do Gaia Coworking. E a nossa justificativa para ainda não ter vindo aqui como entrevistadas do GaiaCast é porque a gente trabalha demais. Eita, como trabalha! E não deu tempo. Ai, como eu trabalho. Altas demandas. Eu também gostaria dessa justificativa, mas pra mim também é uma questão de que eu não me sinto muito confortável diante das câmeras. Não é uma coisa assim que me faz, sabe? Não é um ponto de conforto pra mim. Então, geralmente eu gravo podcast porque eu gosto da conversa, mas eu não gosto da filmagem. Gosto da conversa e do resultado, mas eu não gosto de filmar. Então, se eu posso evitar, geralmente, só pra mim, eu não gravaria. Mas quando tem um convidado que seja interessante, aí eu quero pela conversa com o convidado, nem pela gravação. Pelo bate-papo, pela fofoca. Ai, prazer, meu nome é Nayara. Prazer. Pela fofoca a gente tá aqui, né? Pela fofoca. Pela fofoca. Então tá bom. Então a gente vai conhecer, né, dessas brilhantes mulheres que, né, fundaram o Gaia, a Bruna e a Nay. E eu vou começar que eu acho que é o ponto principal. Como foi que tudo começou? A história de vocês, pessoal? O momento que vocês se encontraram? Cada uma pode falar, não sei, a Bruna, talvez a Nay. Acho que é legal, né, a gente dar um briefing. Aquela história do Gaia. Não, acho que é legal a gente dar um briefing, assim, né, de como é que a Nay... Quem era a Nay e quem era a Bruna e até o momento do nosso encontro. Na verdade, essa história é muito conhecida. Encontro de casais. Mas, Bruna, eu acho que a gente podia dar esse briefing e também falar coisas que talvez nessa história a gente não tenha contado tanto. Como, por exemplo, eu e a Bruna nos conhecemos na viatura, né? A gente trabalhava sempre com ronda policial, nós duas, o tempo inteiro. Então, às vezes, eram 16 horas juntas. Então, tinha tempo de conversar e tempo de fazer tudo. Deu tempo de eu conhecer a Bruna pela respiração. Respiração dela, eu já sei o que ela tá pensando. E isso a gente já contou várias vezes. Mas acho que a gente contou pouco do que a gente pensou antes do Gaia. Por exemplo, a parte da sorveteria. O pessoal, eu postei no Instagram que antes da gente montar o Gaia, eu também queria muito montar uma sorveteria. E eu queria uma sorveteria que era um churros, assim, ó, bem lindo. E dentro desses churros, eles colocavam sorvete e calda e não sei o quê. E o sorvete era lindo, maravilhoso, delicioso. E a Bruna, não. Eu não aceito vender nada que eu não possa vender sempre para o cliente sem ficar com peso na minha consciência. Porque senão essa pessoa pode pegar um diabetes, ela pode engordar, ela acho que não faz bem para a pessoa. E nada. E eu falei isso no Instagram, e aí um monte de gente veio perguntar que história era essa de sorvete. Então conta mais dessa tal que história sorveteria. era essa de sorvete? Então, a gente se encontrou, né, na Guarda Municipal aqui de Itajaí. E, assim, só introduzindo esse encontro, né, como a Ali perguntou. Eu sou lá de Rio Negrinho, do interior do estado. Vim pra Itajaí para morar aqui, e a Guarda foi uma oportunidade, né, para mim, assim. Na época eu era bem concurseira, queria seguir o caminho tradicional do concurso público, e a Guarda foi a primeira oportunidade que eu tive. E eu acho que foi justamente para conhecer a Nayara, assim, Ai, que gracinha! Foi para isso que eu estive ali, né? Em dado momento, aquilo já, o concurso público em si já não fazia mais sentido, e eu sabia que eu queria fazer algo a mais. E quando essa angústia, eu imagino que muitas pessoas devem passar por isso, e eu lembro muito bem desse sentimento, dessa angústia de querer fazer algo a mais, de querer empreender, mas não saber exatamente o que e por onde começar. Nossa, foi uma fase, assim, tenebrosa, né? Eu lembro que acho que todo dia eu falava pra Nay de uma ideia que eu tinha, de alguma coisa que eu queria fazer, e nada se encaixava, e não era. E então, assim, ideias. Eu já contei pra Nay que eu queria ter uma loja de coisas de cachorro.
Essência. Essências. Essa eu gostei da história da essência. Ainda hoje eu ainda penso tenho na essa essência ideia. Eu ainda. ainda tenho essa ideia. Essências personalizadas. Acho que teve uma época que eu queria fazer cestas personalizadas também, de café da manhã. Trabalhar com marketing. Trabalhar com marketing. Teve uma época que eu bolei na minha cabeça um aplicativo de diaristas. Meu Deus, Assim, então, a assim, Bruna mil ideias. várias coisas. Só que uma coisa que hoje eu vejo, assim, sobre mim, e que o Gaia me ensinou muito também, a Nai me ensinou muito também, é que pra você que tá passando por essa angústia, o primeiro ponto não é encontrar o que você quer fazer exatamente, mas eu acho que é a pessoa que vai caminhar do teu lado. Vai sair chorando. Porque depois que eu e a Nai nos alinhamos, parecia que eu era muito mais forte, assim, pra fazer aquilo se tornar real. Então, todas as minhas ideias não eram ruins. Eram boas. Eram boas ideias, mas eu não tinha força pra fazer aquilo sozinha, porque a gente é falho como ser humano, a gente tem a gente acha que a gente pode, mas pô, o outro dia ele é difícil, você tem que superar desafios todos os dias. Então, quando você tem alguém do teu lado, tudo se torna mais leve, né? A gente poder dividir esse peso. Então, fica até um conselho, né? Se você tá passando por alguma situação assim e tá um pouco em dúvida, procure primeiro uma pessoa ponta firme pra estar do teu lado e crie isso juntos. Isso vai, com certeza, ser mais fácil, né? e fortalecer. Mas, ô Bru, e você sabe o que eu sinto? É que essas histórias de você não ter feito o empreendimento completo, porque você sempre foi uma pessoa muito leve. Você sempre gostou de trabalhar com a leveza das coisas, né? Então, assim, do seu momento, do seu ciclo, você sempre respeitou muito o seu corpo, você sempre respeitou muito os seus sentimentos diante das situações. E aí, eu acho que quando a gente resolveu trabalhar junto e a gente se encontrou, eu trouxe a cobrança, que eu acho que você não tinha. Então, eu acho que eu vim com a vara. Bora! A Nai olhou pra mim e falou assim, bora! Vara, Reage! Isso. E eu saí da guarda, a gente se distanciou, porque eu fui pra Polícia Civil, né? E eu fui morar em Floripa. E eu passei 1 ano em Floripa, se não me engano, e a Bruna, nesse tempo, ela continuou na guarda. Mas a gente se falava toda semana, e eu mandava mensagem, eu mandava áudio, com saudade. Mandava aqueles bom dia. Bom dia, Bruna. E a Bruna um dia falou assim, por que você tá fazendo aí em Florianópolis? Vem pra cá logo. Ai, você não consegue se distanciar? Vem pra cá logo. Aí eu falei, acho que eu vou voltar. Aí eu voltei. Quando eu voltei, a gente já voltou pra empreender, e com o passar do tempo tive que pedir exoneração também da Polícia Civil. E eu acho que essa questão de ter sociedade, gente, é um conselho que eu dou muito. Tenham sócios. Eu ouço muita gente falando, ai, sócio é ruim, tive uma má experiência, não foi legal. E realmente, é bem fácil de dar ruim. Só que a facilidade de você saber que tem uma outra pessoa que está jogando no mesmo time que o seu, que está querendo a mesma coisa que você, está andando junto, sabe? É quase um casamento. Ser casada é ruim, mas ser solteiro também é. Então ter sócio também, eu acho que é muito essa coisa, né? Tipo, eu vou pra minha casa, muitas vezes eu tiro 1 semana de folga e eu sei que o Gaia tá forte, porque a Bruna tá aqui. Entende? Então, ela é como se fosse uma extensão de mim e eu uma É um extensão dela. relacionamento Então, estável. Um relacionamento muito estável. é um relacionamento estável. E é um relacionamento estável mesmo, porque a gente nunca briga. É mesmo. Então, Tá é vendo? estável. É mais estável que casamento. Daí eu parei. Sim. Você sabe que eu teve uma frase essa semana naqueles negócios de Instagram que eu achei o máximo. A estabilidade de um relacionamento gera tédio. A estabilidade de um relacionamento gera tédio. Eu falei assim, meu Deus, é mesmo? Relacionamentos maduros geralmente tem um quê de, não de tédio, mas tipo assim, de você ter uma conformidade, uma tranquilidade. Mas Né? acontece muita coisa no Gaia, não tem como ter teste. Mas aí, tipo, às vezes, tipo, quando é uma pessoa que você não tem tanta maturidade ao lado da pessoa, a relação é muito cheia de altos e baixos, né? E aí eu acho que o Gaia a gente consegue crescer bastante porque a gente não tem que resolver nenhuma situação entre nós. Como que você perde tempo tendo que resolver situações? Nossa, é verdade. Eu lembro de poucas vezes, a gente realmente nunca brigou, e lembro de poucas vezes que a gente ficou com algo entre nós, Azedando, assim, um mal entendido, ou algo assim. Talvez nunca tenha acontecido, né? A gente sempre resolveu muito rápido,
Mas a gente já teve relação com terceiros, né? Terceiros envolvidos diretamente no projeto, e isso fez com que a gente se desgastasse muito e atrasasse muito Nosso nosso desenvolvimento. desenvolvimento por conta das relações. Então, é muito importante mesmo essa parte de ter uma relação tranquila e estável dentro de uma sociedade, nada de altos e baixos. Só foco é na empresa, né? O Harmonia, relacionamento união. tem que estar bem. A emoção vem pela empresa, não pelo relacionamento. É verdade. E assim, a partir do momento que vocês se encontraram ali, Bruna e Nayara voltaram, ficaram perto, como foi que nasceu a ideia do Gaia, do coworking? Onde foi que tudo começou? Eu já tinha essa ideia, já fazia uns anos já, que eu já tinha participado uma vez de uma... Eu aprendi a falar um pouquinho de alemão, assim, bem Muito pouquinho, chique. um pouquinho de alemão, me virar. E daí veio uma expedição de um pessoal da Alemanha e falaram assim, Nayara, vai lá, eles vão implementar isso e aquilo. Aí eu fui. Mas assim, não falava nada, né? Mas fiquei sorrindo. Sorri e acene. Ai. Mas aí eu entendi como que era o coworking, depois eu fui no outro coworking, entendi como eles funcionavam também. E, nossa, eu achei, cara, isso daí é muito legal, meu Deus do céu. É nisso que eu acredito. Eu acredito muito no trabalho conjunto, em pessoas juntas, eu gosto. Eu gosto dessa questão relacional, assim. Então, aí eu convenci a Bruna. Isso, aí Ah, a você Nay- convenceu? Aí a Nay, bom, enfim, a gente sempre, né, compartilhou ideias e tudo mais, então a gente tava ligado de alguma forma, assim, profissionalmente muito forte, mas sempre só compartilhando ideias e pensando em alguma coisa. Tentei o sorvete, não foi sucesso. O sorvete não colou. Gaia sorvete. Então aí a Nay veio com a ideia do coworking, né? Na época, assim, não tinha muito bem formatado como é que seria, como a Nay também tem a história acadêmica dela, ela também pensava em algo que fosse mais educacional, com mais cursos de empreendedorismo, algo assim meio coworking, meio centro de cursos. Essa era um pouco da ideia inicialmente, assim. Aí a Bruna sabotou um pouco essa ideia. Eu demorei um Botou. pouquinho pra comprar a ideia. Assim, ela falava, eu falei, vamos ver. A gente tinha combinado de que a gente ia construir metade do Gaia de sala, e aí a gente ia fazer uma sala bem grande, ou 2 salas de treinamento. E aí eu viajei, quando eu cheguei, tinha essa sala aqui que a gente grava podcast, e ela tinha construído todo o resto. Eu falei assim, mas Bruna, e a escola, e os cursos profissionalizantes, como que vai fazer? O que a gente vai dar? Como vai ficar? Ela, não, coworking é uma coisa, curso é outra, a gente tem que focar em uma coisa só e bora. Aí eu olhei e falei, tá bom, tem razão mesmo. Tá bom. Tem razão, acho que a gente tem que fazer, mas hoje em dia eu falo que bom, porque não ia dar, não dava pra Sim. focar naquele começo. Hoje daria, mas naquela São época braços não dá. diferentes, né? E ainda bem que a gente escolheu ter foco, né? Porque tem o que ter foco. coworking em si, ele exige muito, né? Para que seja um coworking bem sucedido, né? Então a gente vê muitos coworkings abrindo e fechando, mas eu acredito que muito é por falta de foco, né? E a gente teve esse foco desde o início. E como que começou, né? A gente já contou essa história muitas vezes, mas a gente vai contar aqui de novo. Eu gosto Que dessa. eu acredito que muitas pessoas também não tenham ouvido, né? Então, quando a gente tomou essa decisão de realmente abrir o Gaia, a gente fez ali uma conta de padeiro. Quanto que vai dar, né? Ninguém tinha dinheiro, 2 pobres. 40 mil reais um sonho. Aí a Nayara falou, não, 40 mil reais. Chutou lá, longe. Fizemos umas continhas ali de padeiro e tudo mais. Gente. E aí a gente começou, então beleza, então vamos fazer, você pega um empréstimo, eu me viro aqui de um jeito e vamos, né? Eu lembro que a gente começou a olhar os lugares e eu lembro até que a gente começou a cogitar da gente começar a organizar cursos antes pra poder levantar dinheiro pra fazer o Gaia. Você lembra disso? Não lembro. Eu lembro que a gente cogitou isso por uns 2 dias. Eu sempre Detalhes quis que não curso, foram então. contados, tá vendo? Esse detalhe não foi contado, mas Mas é verdade, sim, tô lembrando aqui. só que ele postergaria muito, né, o início do Gaia e eu mesmo tava, quando eu decidi assim, eu queria fazer pra ontem, né? Também demorei um pouquinho pra tomar a decisão, mas a gente queria fazer logo. E aí, então a gente tinha esse orçamento na cabeça, mas é óbvio que não era 40 mil reais, né?
um empreendimento. Nossa sede matriz aqui tem 240 metros quadrados. Eu não sabia que uma cadeira custava R$1.000. Eu não sabia. Eu olhava as cadeiras, eu via OLX. E eu olhava Mercado Livre, eu achava que a cadeira do Mercado Livre caberia muito bem. Poxa, tinha cadeira no Mercado Livre que eu julgava ser muito boa, custando 300 e poucos reais. Então, eu achei que daria. Mas depois, quando a gente comprou essa... a gente chegou a comprar. A gente chegou a comprar as baratinhas, né? E não Meu durou o Deus. quê? Não durou nem uma semana. É. Que daí veio uma cliente que tinha dificuldade de locomoção e ela sentou naquela cadeira. E a gente já tinha acabado de montar algumas. Ela foi uma das primeiras pessoas que entrou no Gaia. Aí ela sentou, ela tinha dificuldade de locomoção, assim. E eu vi que ela tava tão desconfortável naquela cadeira. Tão desconfortável, que na hora que ela levantou pra ir embora, eu falei assim, Bruna, desculpa. eu Joga acho que a fora gente essas fez cadeiras. merda. E já era. Vamos jogar daqui da fora, porta. vende, né? Não, vamos vender isso aqui. A gente vendeu. A gente vendeu. É. Toda vez que a gente faz alguma merda de comprar, a gente vende. Passa pra frente. Porque pra casa ela era boa. Se fosse Problema pra era se minha fosse- casa, era boa. Mas a gente tem que pensar, e aí, isso também, a gente cresceu com isso, né? Uhum. A gente pensar que as necessidades das outras pessoas são muito diferentes, às vezes, das nossas. É. Então, a gente Foi. pensou... Nossa, eu acho nessa que a gente questão. passou, assim, ó, pelo processo completo, assim, de se profissionalizar. Porque a gente. Então, como a gente não tinha dinheiro, a gente. O que a gente fez, né? A gente fez o co-work. A gente fez. Então, a gente fez. Meteu a mão Então, na onde a gente podia economizar na mão de obra. Então, nós trabalhamos, pintamos as paredes. Como fazer paredes de drywall. tudo. Fizemos todas as paredes. A gente fez, então, eu lembro que a gente vinha pra cá, sei lá, 10 horas da manhã, saía 10 da noite, todo dia, trabalho de obra, assim, de pedreiro mesmo, Exatamente. e trabalhando pra construir o Gaia. Então, a gente conheceu cada detalhe e cada parafuso do nosso negócio, desde tudo. Então, assim, a gente tem uma Uma visão 360. uma visão 360 muito grande, e a gente viu pôde aprender com cada detalhe, né? Então, hoje a gente sabe os materiais que funcionam, que não funcionam. Como a gente quis economizar muito no início, a gente né, Que não valeria a pena. que não valeria a pena. Tudo que a gente quis Então, economizar, a gente fez 2 vezes. exato. Na hora depois de um mês, a gente já tava tendo Então, Ah, por vai isso, ter que gente, fazer de tem novo. economia que é burra, tá? E a gente fez muita coisa, tipo, que a gente teve que refazer 2, 3 Isso. vezes até aprender. Mas os nossos clientes sempre foram muito pacientes com a gente. né? Passaram muito pano pra gente. Passaram. Passaram. Não, e os Ah, clientes elas eram... estão começando. Tá tudo Não, bem. já teve cliente nosso que falou assim, não, meninas, eu vou mostrar pra vocês como que faz isso aqui. E mostrou como fazia, ensinou como que era. Cara, os clientes foram muito legais. Realmente, assim, a gente foi muito amada. A gente amou também muito, né? Então, o amor só foi recíproco. Foi muito amor envolvido. E Tem quando muito amor no Gaia. Quando a gente abriu, né, abriu as portas, assim, então... Bom, que essa consciência a gente tinha também, né, Nai? De saber que a gente tinha que entregar muito, assim, de nós, né? Porque a gente tinha que Que mostrar, estar junto né? e mostrar Tinha que mesmo. mostrar pro que veio, tinha que agregar de uma forma a mais na vida do cliente, né? E eu acho que a gente também nem conseguiria ser diferente, sabia? Eu acho que a gente isso é faz assim. parte. Porque, às vezes, agora, como a gente cresceu muito e cresceu rapidamente, às vezes a gente não consegue ficar tanto tempo na mesma unidade. E eu sinto saudade de ficar sentada conversando. Preciso ter eu tenho essa necessidade. Ah, uma outra coisa. Quando a gente foi fazer o Gaia, que eu tinha falado pra Bruna que era R$40.000, a Bruna poderia ter chegado no meio dessa obra, que a gente viu que não ia dar, poderia ter chegado e ter falado... Nayara, você me botou numa enrascada, né? Eu pedi conta, eu fiz compromisso, você me disse que R$40.000 daria pra montar. E agora a gente não conseguiu nem comprar cadeira. Com esses R$40.000 a gente comprou tijolos. A gente comprou tijolo, gente, com esses R$40.000, tijolo e madeira. E agora, o que a gente faz? Pô, sacanagem. Ela poderia ter feito isso. Mas a Bruna, em nenhum momento ela fez isso. Ela só respirou, abstraiu e falou... O que a gente faz agora? Vamos pensar no que a gente vai fazer. Vamos resolver. A Bruna tem essa característica. Ela não acha culpados, ela acha solução.
Ela não fica procurando o erro, não sei o quê, entende? E eu acho que isso também é uma das coisas muito boas do Gaia e do nosso relacionamento, que a gente não fica procurando muito culpado das coisas. Só resolve. A gente só resolve. Mas hoje em dia a gente tá tendo que pensar mais, assim, né? Em questão, a equipe cresce muito, tudo cresce muito aí. Mas a gente nunca teve isso, de tipo assim, vai fazendo. Gaia- Deu ruim, resolve. O Deu ruim. Gaia Bate no peito e realmente resolve. foi criado nesse pilar, assim, e é uma coisa que eu acho um absurdo, assim, na verdade, quando um sócio começa a botar a culpa no outro. Vocês estão juntos ou não estão? É um casamento. Comigo não tá. Exato. Comigo não tá. Né, a gente tem que ter responsabilidade também. Quando eu aceitei essa sociedade, esse convite, eu tenho que ter responsabilidade pela minha escolha, né? Eu não tenho a capacidade de ir lá e fazer o orçamento. Não fiz, confiei, mas eu poderia ter feito. Então, assim, né, a culpa é sempre das duas partes, né? Então, foco na solução, claro. E todas as vezes que a gente faz coisa errada também, hoje em dia, que a gente comete alguns erros, ainda assim, acho que a gente não consegue mais nem achar quem que... As decisões são tão de nós duas, que eu acho que muitas ideias que eu tive, eu acho que foi a Bruna que teve. E várias ideias que ela teve, ela acha que eu tive. Não Tipo, tem nem como culpar. Porque foi. É E vai. dinâmico. Então, vocês já falaram de como, né, tiveram a ideia, a Nai teve a ideia e tudo mais, mas assim, o nome Gaia, o Gaia é um nome totalmente diferente. As pessoas chegam aqui e perguntam, meu Deus, de onde vem? Como é que chegou? Por que é uma árvore? Então, nunca vi coworking assim. Como foi que surgiu essa ideia toda? De onde nasceu? Nossa, eu lembro que a gente passava assim, ficava até tarde da noite trocando mensagem e discutindo como é que ia ser o nome e como é que ia ser. A gente trocava muita mensagem, muita ideia. E uma coisa que foi muito assertiva desde sempre é que nós idealizamos o que nós queríamos que fosse o Gaia, né? Que na época ainda não tinha nome. Então, nós idealizamos como é que seria o clima, como é que seriam as pessoas, o que o Gaia entregaria, né? A gente sonhou o sonho, assim, o Isso. ambiente, a nossa vida. Qual que, até em relação a como é que seria, qual era a missão, visão, valores, né? Falando de forma mais objetiva. Então, nós pensamos em tudo isso e o nome nós decidimos pouco tempo antes de nós abrirmos mesmo, né? Não foi a primeira coisa que a gente pensou. Foi a última coisa, na real. Foi a última coisa. Nossa. Então, a gente construiu toda a ideia primeiro, e aí sim nós chegamos no nome Gaia, né? Gaia, no sentido literal, né? Literal, significa mãe terra, e nós sempre quisemos criar um ecossistema que fosse um ecossistema forte e que todas as empresas que estivessem ligadas a esse ecossistema crescessem e prosperassem aqui dentro, né? Então, basicamente foi isso. Sim. E Gaia também é uma teoria da biologia. O pessoal da oceanografia que gosta, né? Que ela fala muito nesse sentido de que tudo que é vivo tende a gerar mais vida. Então, o organismo vivo, ao redor dele, vão gerar outras vidas. Sejam elas mais simples ou mais complexas. Uma célula parada, se ela permanecer viva, outros organismos vivos vão naquele lugar. Se deixar uma coisinha, um grãozinho de arroz, se aquele grão de arroz ele for vivo, outros seres vão ao redor dele. Então, para tudo. Então, a vida sempre gera mais vida. Então, também essa teoria da biologia que eu adoro. Achei que foi muito chique, ficou muito bonito. Todo um conceito, Sim. então não foi só de caso pensado, foi tudo... E olha só, e a gente sonhou com esse ambiente antes de ter o nome, né? Mas essa questão da vida sempre gerar mais vida ao redor é uma coisa que a gente vê todos os dias aqui no Gaia. Os nossos clientes crescem muito. As coisas acontecem, a gente pega às vezes muitos clientes que estão começando a carreira, ainda pensando em como vão ser as coisas, de repente a pessoa tá com a equipe de 4, 5, 6, 10 pessoas, e eu já, meu Deus, a gente tem que fazer mais sala, porque a equipe tá crescendo muito e eu não quero que ele vá embora, e a gente vê muito isso aqui no Gaia, o quanto que as empresas crescem, sabe? Eu acho que, graças a Deus, eu não me lembro de ter alguma empresa que tenha falido aqui. Não consigo me Exato. lembrar. Na verdade, o Gaia cresce e as empresas acabam crescendo junto. Crescem e a gente nunca perdeu o cliente pro cliente falar assim, quero ir embora. Sempre foi porque, às vezes, a equipe quer 10 pessoas, aí não tem mais sala de 10 pessoas. Isso. Sempre foi por isso que as empresas crescem muito.
Olha aí, tá vendo? Olha aí, ó, viu? Tem que ter mais Gaia agora. Gaia. Então, assim, meninas, vocês fizeram toda ali, né? Teve perrengue, teve aquele começo e tudo mais, mas assim, qual foi o mais marcante, assim, da história de vocês? Tipo assim, esse aqui foi o nosso maior desafio, eu acho que, sei lá, não sei o que eu tava com a cabeça, foi muito difícil. Eu vou deixar a Bruna falar, porque eu geralmente... Eu sou meio do, né, mais... Vou deixar quem é mais suave falar. Deixa abaixo. O que eu posso dizer, assim, é que... Na verdade, eu vou falar... Porque desafios tem todos os dias, né? Desafios tem todos os dias. No começo, talvez a gente se desesperasse mais com desafios pequenos, né? Ai, a porta estragou, coisas do tipo. Vou chorar. Mas depois a gente começou a perceber que não existe mar calmo, né? Então, se a gente tá empreendendo, vai ter desafios todos os dias e a tendência é que eles cresçam e que sejam maiores. Mar calmo nunca fez bom marinheiro. Exato. Mas hoje, pra mim, o maior desafio, assim, de tudo, né? Vamos dizer, como empresária, como Gaia, né? É que eu penso assim, que empreender significa transbordar, né? Então, quanto mais você acrescenta na vida das pessoas, mais você prospera, né? Só que para você conseguir oferecer mais serviços, mais qualidade e tudo isso, mais e mais, né, para conseguir agregar mais valor, não é simples, não é um caminho linear e não depende da força do nosso braço. Não depende da força do nosso braço. A gente é muito limitada, né? Todo ser humano, ele é limitado. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso convencer outras pessoas que a missão Gaia faz sentido. Que é a tal da gestão das pessoas, né? Que é o terror dos empresários. Multiplicar talentos. Então, eu vejo assim, que é mais do que algo, criar processos e algo objetivo. É meio que desprender do meu ego, do meu egoísmo, de que eu consigo, como eu vou conseguir chegar lá. O nosso domínio, eu domino esse espaço. Como eu faço para crescer. Não é mais eu, é como a minha equipe vai crescer, como a minha equipe vai ser melhor, como eu consigo despertar, como eu consigo fazer a Alê se enxergar o quanto ela é boa, o quanto ela tem potencial e o quanto ela quanto a pode vida dela mais. importa para o sistema, para as pessoas que estão ao redor Exato. dela. E eu poderia simplesmente fechar o olho para isso. E eu vou focar no meu, na minha venda, nas minhas coisas, mas não é isso. Isso não vai fazer a gente crescer. Eu preciso ter um olhar muito mais diferente agora, em olhar muito mais para as pessoas que estão ao nosso lado e fazer com que elas cresçam. Então, esse é um desafio muito grande, né? Para esse início de, né? Essa visão, ela começou... Vou sendo bem sincera, ela despertou em mim não faz muito tempo, eu tô aprendendo ainda, a gente tá aprendendo a ser líder, né, principalmente assim pra mim, tô aprendendo a ser líder, então esse é um desafio muito grande. Eu fico feliz por já ter enxergado esse caminho, mas agora como desenvolver isso é um grande desafio. Então, pra mim, seria esse o maior desafio. E você? E a venda, nessa questão que você falou, a gente tem que todos os dias acordar e vender a nossa ideia para nós mesmos, para nossa sócia, para as pessoas que estão ao nosso redor, para nossa equipe, para depois pensar em cliente. E acho que a gente nunca fez uma venda forçada. Acho que, né, Alessa, você que trabalha aqui conosco, né? Posso dizer. Eu acho que a gente nunca fez uma venda forçada, assim, tipo, sabe? Eu acho que ou vem, compra. Acho que é muito mais assim, tipo, você tá no mesma frequência, você tem os mesmos valores também. Eu vejo assim, Depois vai agora indo. com uma pessoa que trabalha no Gaia. A gente tem muito carinho pela empresa, né? As pessoas que trabalham aqui no Gaia, não é? A gente tava até brincando ali na frente, né? Uma das meninas estava se sentindo mal. Eu não quero ficar em casa, porque aqui é mais minha casa, porque eu me sinto melhor aqui. E até falo, às vezes, assim, pra pessoas, assim, muitas vezes o Gaia me salvou, porque eu tava me sentindo mal e tudo mais, e a gente se sente muito bem. Então, é muito legal ver a história de vocês e acompanhar e ver a forma que vocês pensam, assim, como equipe, eu falando como equipe, porque a gente sabe que vocês querem o bem da gente também, não só como o bem do Gaia, porque a gente faz parte do Gaia.
Então, é muito legal, assim, essa troca que vocês têm com a gente o tempo todo. E é uma coisa que a gente comenta, né? Que lugar que faz essas coisas? A gente vem, come um bolinho, a gente ri, a gente vem, a gente sente um carinho. O Gaia tem carinho não só com os clientes, mas dentro da própria equipe transborda, assim. Eu acho que o Gaia, ele transborda de tudo, principalmente de carinho e amor, né? É muito amor envolvido. E pra mim o desafio também é esse. É fazer o que tem que ser feito, na realidade. É tanto amor. Tem muitas coisas que eu tenho que fazer. Apesar de eu ser administradora e economista por formação, eu sempre gostei da parte humana das coisas. Eu sempre gostei de trabalhar com relacionamento, desenvolvimento de equipe. E isso sempre foi mais a minha parte aqui no Gaia. Sempre foi mais o meu lado, assim, de trabalhar com pessoas e relacionamento. Mas, às vezes, a gente tem muito em pensar em finanças, planilha e tudo mais. E, às vezes, eu tenho que fazer. Eu não gosto dessa parte. Então, eu faço porque tem que ser feito. E o meu desafio, às vezes, é sentar e fazer o que tem que ser feito e não o que eu quero fazer. Porque o que eu quero fazer é ir na sala dos clientes, ver se tá tudo bem. Levar um bolinho. Fazer, esses bombonzinhos aqui, ó. A gente escreve bilhetinho com bombonzinho, não sei. Eu gosto de fazer isso. Entendeu? Eu gosto de escrever esse bilhetinho. Eu gosto de perfumar. Eu gosto disso. E às vezes não dá pra fazer isso, né? Aí eu fico meio sentida quando eu não consigo fazer isso. Então esse é o meu desafio, eu fico sentida. Eu não quero fazer planilha. O crescimento, né? É o que a gente fazia pra chegar até aqui, não vai ser a mesma coisa que a gente vai ter Pra chegar lá. Pra chegar lá. Então é esse constante acumulando habilidades, né? Mas, Bruna, o lá nunca é lá, né? Nunca é lá. Depois lá vai ser o outro Nunca lá. Sempre tem uma coisa nunca tem nova. lá. Então, por isso que eu gosto muito de vocês e amo muito a minha equipe, porque eu não tô fazendo, mas eu tô vendo que tá sendo feito e isso me dá muita alegria no coração. Com carinho, com carinho. Com carinho. Agora o desafio é outro. É tipo tropa de elite. O inimigo agora é outro. Todo dia é uma coisa diferente. E assim, falando a segunda agora... temporada, como diz a Bruna, né? Agora Não, se bem que temporada. vai ser 3 anos de Gaia, terceira temporada. E a quarta unidade, então a quarta temporada. Aham. Pode ser a quarta temporada. Ou quinta com a chegada do Benny. Ai, meu Deus, são tantas temporadas. Acompanhem, fiquem ao vivo. Então, assim, vocês tiveram toda a história de vocês. E que conselho vocês dariam pra quem quer abrir um negócio hoje, assim? Tipo, faz isso aqui que vai dar bom. Dica de ouro. Tá, Eu até brinco às vezes com o pessoal que vem aqui no podcast, que toda vez eu faço a mesma pergunta. O que você fala? Qual é o conselho? É a dica de ouro que você tem que dar agora. Então, eu tô grande a momento, dica do vai coração. É que eu sou piegas. Eu sou canceriana, né? Dicas do coração. Então eu sou canceriana. Coração. Eu não me envergonho de ser um coração. Pra mim sempre foi assim, primeiro o sentimento, depois o pensamento. Depois eu penso. Primeiro o sentimento, depois o pensamento. E eu daria esse conselho, sinceramente. Primeiro, sinta o negócio. Ame. Sinta o que você quer fazer, se imagine na cena. Não imagine o dinheiro que você vai ganhar, mas a sua vida. Tipo assim, eu vou montar um cachorro-quente. Se imagina perto daquele cachorro-quente, como que vai ser, como vai ser seu freguês, se você vai gostar. Eu não ia gostar. Mas assim, eu me imaginaria, se eu não fosse o Gaia, por exemplo, eu me imagino trabalhando com cabelo. Eu acho que eu ia gostar de trabalhar com cabelo, com maquiagem, essas coisas assim. Então eu consigo me imaginar nessa cena, consigo me imaginar sendo feliz naquele ambiente. Então eu acho que para quem tá começando, eu diria isso. Se imagina na cena, vê se o seu coração vibra com aquilo. Depois que o seu coração vibra, aí o resto é atividade, é diária, e aquilo não é penoso. Né? Eu, quando estava na delegacia, às vezes eu tinha que fazer plantões, mais plantões policiais naquela CPP. E às vezes não era tão pesado, sabe? Às vezes eu tinha que passar meio período, gente. Às vezes eu tinha que entrar às 6 e sair meio-dia. Não era difícil, em termos de horário. Mas pra mim aquilo era penoso, aquilo doía. Às vezes não acontecia nada, só tava lá, não tinha nada pra investigar. Às vezes não acontecia nada, mas aquilo era penoso. Só de ficar lá. Só de ter que fazer aquilo, era penoso. Então, aqui no Gaia, às vezes eu fico 12 horas. Já aconteceu de eu ficar aqui, 16 horas aqui no Gaia. E não dói. Eu saio daqui feliz, porque eu gosto da cena. Então, para quem tá começando, eu aconselharia isso. Se imagina na cena, e se você vai gostar daquela cena. O resto você vai, Só segue a onda. Isso, primeiro sentimento, depois pensamento. Eu dei um conselho já no início, né? Que é, primeiro, ache uma pessoa pra fazer isso junto com você.
E ainda nessa pegada do ser fogo de palha, né? Porque eu me via muito assim. Então, assim, com muitas ideias, iniciando várias coisas. Até porque eu também tenho um perfil de ter uma ideia e já começar a executar ela na mesma hora. Então, da mesma maneira que eu dou o pico, eu também já no outro dia eu já não quero mais nem ver. Mas uma coisa que eu fiz... Então, eu sabia desse meu perfil. E uma coisa que eu fiz no primeiro ano do Gaia, que ali a gente abriu em agosto de 2022, né? E do 2022 até o final do ano foi só para saber o que estava acontecendo, né? Então, o foco mesmo, o trabalho em si, foi ali em 2023, né? Que a gente realmente, entendeu? Agora vamos, né? Se alinhou e vamos. E eu lembro que eu escrevi num papel, assim, que a palavra do meu ano seria resiliência. E que eu iria fazer o que tinha que ser feito aquele ano inteiro, e eu não ia pensar em resultado, eu ia só fazer o que tinha que ser feito durante todo aquele ano. Rotina e processo. Nem que chegasse dia 29 de dezembro e não tivesse dado nada, mas até o dia 30 de dezembro eu ia fazer o que tinha que ser feito. Então eu me dei esse prazo de um ano para trabalhar e verem as coisas acontecendo, porque eu acho que pra gente que tá agora a nossa realidade é de comparação muito grande, né, por conta da internet, a gente tem a impressão, a falsa realidade de que tá todo mundo ganhando dinheiro muito rápido, muito fácil, e que só você não tá. Só você tá... Todo mundo é rico, todo mundo é bonito, todo mundo é feliz, menos eu. Tem essa impressão. Essa impressão, e a gente se compara muito e quer exigir que as coisas aconteçam muito rápido, e na verdade isso não existe. Então, sabe, se dê esse prazo de trabalhar, de plantar e ver as coisas, fecha o olho e vai, sabe, só trabalha e faz, e que o resultado ele vai vir no tempo certo. Então, esse é o segundo conselho. E também ter um comprometimento com outra pessoa. Assim, ó. Por exemplo, por mim, como eu não tenho filho, eu não tenho marido, né? Assim, tenho a minha irmã, na minha família, assim, meus irmãos, que são as pessoas mais próximas a mim. Então, eu não tenho um comprometimento com outra pessoa, do tipo, se acontecer alguma coisa ruim comigo, entendeu? Agora, quando você tem um comprometimento com outra pessoa, quando você foca também na felicidade de outra pessoa, eu acho que isso também ajuda bastante, né, Bruna? Tipo assim, eu não posso fazer merda porque eu coloquei a minha sócia junto. Então, por ela eu tenho que fazer. Agora eu tenho um neném. Por ele eu tenho que fazer mais ainda. Então, eu acho que quando você tira o foco um pouco de você e coloca numa pessoa que você ama, eu acho que isso também ajuda bastante. E a Bruna falou que era fogo de palha, mas não era na questão de fogo de palha, não. Eu vou defender minha sócia. Deixa eu defender ela. Deixa eu defender. A Bruna tem uma característica de que, assim, e é das vezes que a gente mesmo que dá umas azedumes, é muito por causa disso. Eu começo a ter uma ideia. Se você tem uma ideia, você começa a dar pra ela. Eu queria, de repente, que no Gaia tivesse um café gourmet, não sei o quê. Isso que eu tô mirabolando, eu só tô imaginando, sabe? Tá sentindo, eu tô sentindo a vibe entendeu? da coisa. Só que na cabeça da Bruna, ela já tá pensando em como executar aquilo. Ela já começa a pensar a quantidade de pessoas, quanto vai gastar, quanto que vai lucrar. Entendeu? Nem se imaginou. Isso, então ela toma uma decisão rápida e ela também toma uma decisão rápida porque ela tá pensando em termos métricos, ela não tá pensando só em aleatoriedades, né? É automático na minha cabeça. Eu acho que já é uma coisa meio que intrínseca da gente. A Nayara começa a sonhar. Nossa, eu ia falar agora, você se completa. A Nayara sonha, exato. Você bota ali no papel. E aí eu já tô pensando em como eu tô aqui pra realizar os sonhos da Nayara. Que relacionamento lindo! Casal. E tanto que às vezes, quando ela começa com alguma coisa, eu falo, para. Chega! Porque nesse momento eu não tenho condições de realizar nada. Então nem sonho, não vamos olhar, não vamos pensar nisso, não vamos. Eu fui ver um lugar. A gente foi almoçar num lugar e aí o dono do restaurante falou assim, olha, nós estamos alugando tudo isso daqui, é o prédio, não sei o quê, e nós vamos alugar. Vocês não pensaram no coworking? Aí eu falei, vamos conhecer. Só conhecer, Bruna. É tipo assim, só conhecer. Só vamos olhar. Aí tá, eu olhando e tal.
Aí eu saí e falei assim, ai, amiga, bem que a gente podia, né? Porque olha só, dava pra gente construir tantas salas, não sei o quê. Só que eu tava assim, falando com o coração, sabe? Só sentindo. Eu tava sentindo. A Bruna parou no meio da rua, com a barriga desse tamanho, parou, colocou a mão. E quem que vai trabalhar pra fazer isso daí? E quanto você acha que vai custar isso daí? Porque eu não vou. Então você para com essa ideia. Para. Daí eu, Ai, Anai, credo. meus sonhos. Que horror, tá Não bom. posso nem sonhar. Parou no meio da rua, me deu uma bronca, tá bom, credo. A Bruna já tá fazendo cálculo na cabeça dela, entendeu? Já tava Onde é que ela vai planilhada. fazer orçamento? O que ela vai fazer? O Que ideia marketing? ruim. E assim elas se completam, né? Sim. E assim, se vocês, assim, agora já deram conselho pro pessoal que quer abrir um negócio e tudo mais, mas se vocês pudessem falar com a de vocês no passado, assim, antes de, quando tudo começou, o que vocês diriam pra Bruna e pra Nayara lá de 2022? Que ficavam sentadinhas na frente do Gaia, olhando. E uma coisa que eu diria é que, assim, e não diria só pra mim de 2022, eu diria pra mim de muitos anos atrás. Tudo que a gente faz está sendo visto e toda a ação também tem um resultado. Então, assim, tudo que aconteceu na minha vida tem uma nítida ligação. Vamos, assim, brevemente, né? Então, eu sempre fui uma aluna dedicada no ensino médio. Por conta disso, eu consegui um estágio na Caixa Econômica Federal. Por conta disso, eu consegui uma bolsa na faculdade. Por conta da faculdade, dos relacionamentos que eu tive na faculdade, eu conheci o pôquer. O pôquer me fez conhecer o meu marido que me fez vir para Itajaí. Então, aí vindo para Itajaí fez com que eu me obrigasse a passar no concurso da guarda, porque era a primeira oportunidade que tinha. O concurso da guarda fez com que eu conhecesse a Nayara e fez com que nós virássemos sócios. E no Gaia, então, nem se fala. Diversas ações que a gente fez e que depois de um tempo repercutiu em algo. Então, tudo que você está fazendo hoje, em algum momento isso vai trazer algum retorno. Então, assim, eu diria pra mim, continue fazendo, você tá sendo vista. Pode dar o seu melhor, sim. O resultado, ele não é agora. Até porque, às vezes, né, a gente fica assim, mas eu não tenho... Ninguém tá me reconhecendo, Não tá acontecendo nada. ninguém tá me vendo. Vou fazer menos. Mentira. Todos os lugares que a gente entrega mais, que a gente faz mais, você tá abrindo uma porta, uma oportunidade. Isso é muito nítido, isso eu levo muito a sério na minha vida hoje. Então, tudo que eu faço, eu tenho certeza que vai ter um resultado, vai ter um impacto, não sei quando, daqui 10 anos, não sei, em algum momento vai ter, porque sempre teve. Então, se eu soubesse disso mais cedo, talvez eu tivesse feito isso de uma maneira melhor até. Se eu tivesse em mente, né? Esse é um conselho. Ai. E você? Eu acho que é a mesma coisa que a Bruna. E ontem eu fui ao banheiro, já eram umas 7 horas da noite, quando eu saí do Gaia. Não, mais 6 horas. E aí tinha uma jovem que era estagiária de uma grande empresa lá do Gaia Internacional. E ela era bem jovem, ela tava fazendo cabelo, assim, ela passava maquiagem, perfume. Aí eu falei pra ela, onde que você vai? Daí ela, vou pra faculdade. Eu falei, que faculdade você tá fazendo? Ela, Relações Internacionais. Eu, que chique. E como você tá se sentindo? Aí, quando eu falei, como você tá se sentindo? Eu me imaginei falando assim, cara, eu me tornei a tia velha. Eu me tornei, porque eu lembro que tinha as pessoas mais velhas que ficavam, tipo, e não sei o quê, e não sei o quê pra mim. Vai pra onde? Sabe? Que estavam fazendo essas perguntas de velho. E eu falei assim, eu sou essa pessoa. Ai, gente, eu não quero ser cancelada. Mas eu comecei a fazer essas perguntas que antes quem fazia eram as minhas tias-avós. Né? E agora eu tô fazendo para outras pessoas, porque eu também sou tia-avó, né? Então agora, eu sou tia-avó, menina, babado. Mas enfim, a minha sobrinha teve neném, então eu sou tia-avó. Então é verdade. Então eu me vi nessa cena. E aí depois eu olhei para ela e falei assim, olha, tá cansada? Ela falou assim, eu tô muito cansada. Falei, é pesado trabalhar o dia inteiro, depois eu ter que ir pra faculdade à noite. Ó, eu fiz isso daí que você tá fazendo há 20 anos atrás. Meu Deus. Há 20 anos atrás, eu também já fui essa pessoa, mas valeu cada instante. Valeu cada momento, vai valer a pena, acredite.
vai valer cada minuto de esforço. Faz. Não fica pensando, só faz. Põe seu coração e vai, e vai, e vai. Seja meio mula, vai. Só vai, só vai. Depois você vai ver que vai valer a pena. E a gente faz muito isso, né? Gente, é bem coisa de idoso ficar falando, né? Não, mas isso é verdade, tá? Essa coisa de... eu vejo muito, eu vejo por mim também. Eu acho que as pessoas que estão no meu redor, assim, né? Que a gente tem mania de ficar olhando pras coisas e ficar vendo problema e não fazer. É só ir fazer que uma hora vai dar certo. Ou tentar ver aquilo como se não fosse dar certo. Ah, é porque tá ruim, é porque... Não, só vai e faz. Faz que tem que ser feito logo. Faz que vai dar certo. Depois tu vai olhar pra aquilo e vai fazer assim, não é que deu certo mesmo, então... Aliás, aí depois a menina ficou me olhando com uma cara assim de tipo... Aí ela tá me falando essas coisas. Tipo assim, o que você tá me falando? Tipo assim, tipo, tá bom, sabe? Assim, tipo, Mas é legal falar isso, porque... Você é a voz da sabedoria agora. Eu já falei isso pra não. Nay. A Nay gosta muito de dar conselhos, né? Ah. E eu detesto ouvir conselho. odeia. Nossa, que dupla dinâmica. Ela odeia. Mas, muitas vezes, por essa insistência dela de me dar conselhos, tem coisas que entraram realmente na minha cabeça. Faz plano de saúde, e cadê seu plano de fizeram saúde? diferença Não, os fizeram conselhos da Nay diferença são na realmente muito bons. Exato. E ela tem que continuar fazendo isso, porque eu, pelo menos na minha vida, eu tenho bem claro, assim, quais foram as pessoas que impactaram na minha vida e que fizeram alguma diferença e que me fizeram olhar de uma maneira diferente para as coisas. Que foram alguns chefes que eu tive, geralmente mulheres, né? Que a gente pega mais referência feminina. Algumas chefes que eu tive, algumas professoras. E a Nayara também foi uma das pessoas que sempre foi referência pra mim, né? Como amizade, eu sempre admirei ela como mulher, como pessoa. E ainda bem que essas pessoas se intrometeram e falaram alguma coisa pra mim, porque senão eu não teria esse aprendizado, assim. Então, eu tenho um perfil muito de me omitir e não falar, né? Então eu vejo isso, assim, como uma inspiração. E quem gosta de dar conselho, dá mesmo. Não dá, porque é bom. E eu vejo, assim, que conselho é muito, por exemplo, assim, vem do carinho, né? Você quer o bem daquela pessoa. Você Eu quer vejo bem assim, mesmo. se alguém chega pra mim e fala assim, a Nay chega pra mim, Ale, eu quero te falar isso. Eu vou levar como um coração, que eu sei que ela gosta de mim e ela quer o meu bem. E eu acho que E quando a pessoa não quer ouvir conselho, assim, que ela não tá assim, Mas aí depois você ela faz... vai ver que era Eu vou certo. ensinar a técnica da Bruna. Ah. Tô dando conselho, aí ela dá uma respirada profunda e uma piscada funda. Ela faz assim. Entendeu? É uma respira, a respiração é profunda, aí dá uma leve imaginar, prendida, aí fecha o olho e sorri. Assim. Entendi. Entendeu? É assim. Aí você fica educado e ao mesmo tempo Olha, diz tá que vendo? você Altos conselhos aqui com esse pessoal do eu Gaia. conheço até a respiração. E eu que eu tô falando, eu consegui imaginar exatamente o que eu vou fazendo. Ai, e assim, agora falando de crescimento do Gaia, acho que essa parte é muito boa. A Nay já falou ali terceira, quarta, não sei o quê. Como é que vocês escolhem em qual direção ir, como inovar o Gaia, como crescer? Como é que acontece tudo isso? A gente escuta muito o que o nosso cliente está dizendo, nos dizendo não, até não assim, dito na palavra, né? Mas a gente tem essa... São eles que escolhem, eu acho que nem a gente. Tá na hora de crescer. A gente observa o que eles querem e para onde eles estão indo e a gente vai indo Acho que nem é a gente que decide, não. Eu acho que não é a gente que decide, eu acho que eles que vão decidindo. Esse podcast, por exemplo, né? Eu falei pra vocês aqui no começo que eu não tenho afinidade com podcast, mas os clientes queriam. Vai de podcast, Vamos entende? Aí eu quero sala pra mais pessoas. Tá tão confortável aqui, sala para poucas pessoas, equipe pequenas. Não, quero sala pra gente. Aí a gente vai indo. O cliente quer e a gente vai fazendo. então, Acho que nem a gente que escolhe. o método da gente crescer é esse. Mas o que o cliente vão quer. falando que aí elas vão fazendo. Gente, mas eu acho que esse é o método, Bruna. Vamos colocar essa frase. Eu acho que essa é uma boa frase. Uhum. Faz o que seu cliente quer que você faça. Pronto, ele quer aquilo, por que você vai negar aquilo? Ele tá pedindo? Por que você vai negar uma coisa que você pode, tá ao seu alcance fazer, que você vai dizer não? Então. Eu escuta ele que ele tá falando e vai. E deu certo no Gaia, tá vendo? É a nossa receita. Olha aí, O tá cliente vendo? quer, a gente faz. Simples assim. E quais são os próximos passos? A gente pode contar alguma coisa aqui? A Bruna que sabe. Podemos. Grande momento, Não, podemos. entendeu? A Bruna que Podemos sabe. contar tudo, né? Então,
né, contextualizando, né, para quem tá chegando agora e conhecendo a história do Gaia, nós inauguramos o Gaia Internacional em 2024, então faz um ano e pouquinho, também devido à demanda de um grande cliente nosso, uma empresa, uma multinacional que mudou Queria tanto falar o nome. a nossa vida, mas a gente não pode ficar explanando, né? Mas quem conhece, a gente conhece o Gaia, sabe de qual empresa nós estamos falando. Então, nós inauguramos essa unidade por conta dessa empresa. Quando essa empresa chegou, nós já atendíamos muito o público do comércio exterior. Mas quando essa empresa chegou, assim, deu um boom nessa área muito grande, né? E mais clientes, mais empresas a gente começou a atender, importadores dos mais diversos segmentos, e outras empresas ligadas ao ramo do comércio exterior. E, naturalmente, né, como a gente tem muitas empresas ativas nesse segmento, a gente foi sentindo outras dores dos clientes e outras coisas que eles precisavam, né? Como a gente atende muitas empresas que vêm de outros estados para instalar suas filiais aqui em Santa Catarina, elas precisam de outros serviços aqui no nosso estado que não só ter uma sede para sua empresa, como outros serviços, né? Então a gente veio cuidando disso, olhando para isso, e a gente está hoje abrindo um novo braço, vamos dizer assim, que é mais um hub de soluções voltadas para empresas desse segmento, que a gente deu o nome de Gaia Negócios Internacionais, onde a gente oferece não só a parte de sede para a empresa, como também suporte na operação logística, recuperação tributária. Então, são vários serviços agregados para atender todas essas empresas que estão vindo abrir filiais aqui no nosso estado, né? Que é bem focado nisso. Então, e além do serviço, dessa parte de serviços, a gente está com uma unidade nova de coworking inaugurando em Balneário Camboriú, né? Estamos organizando ali os últimos trâmites burocráticos para poder abrir as portas. E também estamos com o nosso endereço em Miami, já ativo, que também faz parte aí das soluções internacionais, né? Nossa, unidade Pocket. Que a gente tá ganhando. A gente, com essa leva de clientes importadores, buscando por benefícios fiscais, a gente ficou muito ligadas à questão da tributação mesmo e sempre buscando melhores soluções nesse sentido para os nossos clientes, né? Esse crescimento também é um crescimento que o cliente pediu. A gente está nesse processo de internacionalização de um grande hub de negócios, porque hoje nós temos empresas que trabalham conosco desde o começo, empresas boas, profissionais bons, sabe? Pessoa que atende cliente bom, pessoa que, entendeu? Que tem trade boa, que tem transportadora que resolve. Então, a gente conhece muita gente que, assim, sabe? Pessoa que dá gosto de trabalhar. Então, a gente pensou em agregar esse ponto de negócios no Gaia. Nosso cliente, boa parte deles não são de Santa Catarina. São de São Paulo, China, Singapura, né? E eles não conhecem, muitos não conhecem sequer Santa Catarina. Quem eles vão confiar a carga deles? Quem eles vão confiar para poder fazer esse transporte? Às vezes eles não conhecem ninguém. E a gente acaba sendo essa referência. Então, eu conheço lá a Nai. Então, quem eu conheço em Santa Catarina é a Nayara. E como a gente sempre mantém uma relação de muita proximidade, mesmo que o cliente seja de outro estado, a gente está sempre mandando mensagem e mandando corrente. Então, eles confiam muito em nós. Então, a gente já tem essa relação e eles já pedem por isso. Então, a gente já é o ponto focal deles em Santa Catarina. A Bruna, quando o cliente vai tomar uma decisão de direito tributário, né, enfim, ele não pensa em outra pessoa, ele liga para a Bruna, porque ela sabe que ela vai atender. Então, a gente já tem essa necessidade do nosso cliente e, poxa, por que não atender ele de maneira geral, sabe? Temos pessoas incríveis no nosso hub, conhecemos profissionais bons de verdade e o nosso cliente precisa de ter alguém que ele confie, que seja o ponto focal dele em Santa Catarina. Que não fique dispersando, né? Tem que falar com um, com o outro, enfim, se você tiver uma... E a confiança, né, Bruna? Porque assim, imagina, você tá em outro estado. Imagina, você tá na China, você tem que contratar uma pessoa do Brasil. Como que eu vou conhecer essa pessoa? Às vezes você tem ali as meninas que eu confio. Chega no Gaia que o Gaia resolve tudo. Vamos exatamente resolver. isso agora.
Exatamente. Então, são esses Ou os conhecemos próximos quem passos. resolva. Exatamente. Pensa em mulheres bem conectadas. Isso a gente é. Então, agora pra finalizar, tá? Existe ainda um grande sonho que vocês queiram realizar com o Gaia? Qual que é? Ai, Bruna, vou conversar, vou ajoelhar e pegar um Vamos ver diamante qual que é. assim. O que é o sonho Ai, meu dela? Deus! Deixa ela sonhar. Ai, eu tenho 2 sonhos pro Gaia. O primeiro sonho que eu tenho chama Gaia do Amanhã, que é um projeto de empreendedorismo para... Ai, eu fico emocionada, porque é um meu sonho de muitos anos, né? Que é uma escola de empreendedorismo para pessoas que não têm acesso a pontos de estudo, focais, de recursos financeiros também, né? Tudo. Então, eu queria muito ter isso para trabalhar com jovens de 14 a 21 anos. Eu quero muito que o Gaia seja esse espaço. E junto com isso, eu também quero que o Gaia trabalhe com educação. Aí eu tenho que convencer a parte do Gaia do Amanhã, ela também já tá junto. Agora, a parte de ser um ponto educacional, a Bru ainda Eu tô Falando aqui, gravada, hein? Corta essa parte. Não, são bons sonhos. São bons sonhos. São bons sonhos. E sempre, no momento certo, né, as coisas vão acontecer. E eu também quero que o Gaia esteja uma presença internacional, assim, mais forte, que a gente possa levar a nossa ideia, a nossa missão para muitos lugares. Vem aí, o Gaia em todos os lugares. Grandes sonhos. Gostou? Gaia em todos os lugares. Em todo lugar, todo tempo. Então, meninas, esse foi o nosso GaiaCast. Eu quero agradecer a vocês por terem que participado. pena que acabou. Pois é, a gente tava... Se deixasse, é verdade, a gente passava a tarde toda aqui conversando, tá? Isso que é verdade. Rendeu. Trazer um bolo, trazer mais café, que é o nosso jeitinho. A gente gosta de conversar. Quem conhece o Gaia sabe que a gente gosta de conversar e ouvir histórias. Então, eu quero agradecer a vocês dois por terem participado hoje. Na verdade, eu cheguei pra elas e falei assim, vamos gravar o GaiaCast com vocês. E aí, elas toparam. Então, meninas, muito obrigada. Eu vou dizer assim que eu gosto muito de ouvir a história de vocês. Vocês me inspiram muito. Eu tenho admiração muito grande por vocês. Não tô dizendo isso por causa das minhas chefas, tá? Queria deixar isso muito claro. Nunca aumento. Não tem nada a ver. Eu realmente admiro muito vocês. Fiquei muito feliz de ouvir mais coisas que, na verdade, assim... Eu tô um tempinho aqui, mas eu tenho coisa... Eu sempre aprendo coisas novas com vocês. Sempre escuto histórias boas. Com detalhes novos ali. Então, muito obrigada. E eu quero agradecer também a quem assistiu ou ouviu o podcast de hoje. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.